Então, meus irmãos, estamos aqui para trazermos uma palavra da parte de Deus para nós nessa noite, não é? Uma noite especial, onde nós trazemos a palavra de Deus. São João, capítulo 3, versículo... São João, capítulo 3, versículo de número... Vamos ler o versículo 14, do 3 e o 14, não é? 14, diz assim: vamos orar primeiro. Querido e eterno Deus, nós te oramos em nome de Jesus e te agradecemos pela tua palavra, meu Deus, meu Senhor. Dá vitória ao teu povo, Deus, traz renovação, traz libertação, cura, para a honra e glória do teu santo e maravilhoso nome. Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, capítulo 14 diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós observamos aí o tão grande amor de Deus, uma declaração, não é? Uma declaração é feita aqui por o apóstolo João, falando a respeito do tão grande amor de Deus. Um amor que é capaz de superar todas as coisas, não é? Não existe amor maior do que este. Jesus disse isso, de alguém dar a vida pelos seus amigos. Então, nós observamos aqui o tão grande amor de Deus, a tão grande bondade de Deus para conosco. Uma das coisas tão importantes é que nós, muitas vezes, desprezamos esse grande amor de Deus. Amor que foi capaz, não é? Que foi capaz de dar o seu único filho para morrer por nós, ou para se entregar por todos nós. Jesus, ele, ensinando a sua palavra, quando ele veio a este mundo, não é? Ele começou a ensinar nas sinagogas deles, e você pode observar que Jesus não foi chamando os homens, vamos dizer, iletrados. Ele começou chamando os pescadores. Ele começa aqui agora o seu ministério chamando os pecadores. Ele passava pelos lugares. Ele encontrou primeiramente a Pedro, depois ele encontrou os 2 filhos de Zebedeu, e por aí vai, formando os seus 12 discípulos. Mas a gente observa o quanto Deus amou este mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. João não teve aqui um vocabulário para expressar esse tão grande amor de Deus, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, é necessário
que todos aqueles que queiram um dia receber a sua salvação, é necessário crer. É necessário crer no nome de Jesus. Porque não foi dado outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser por Jesus Cristo. Não existe outro nome, não é? Outro nome não existe. Não existe outro meio. Não existe outra porta de entrada. Desculpe aí. Não existe outro meio de entrada para a salvação, para a libertação dos nossos pecados, para obtermos uma vida saudável, espiritual, a não ser em Jesus. Ele próprio lhe disse essas palavras, não é? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos pecadores extraviados, distanciados, longe de Deus. Mas agora abriu-se esse caminho, e nós agora, através da morte de Jesus lá na cruz, nós temos acesso diretamente ao Todo-Poderoso Deus. Nós podemos falar com Ele a qualquer momento que nós quisermos. É só colocar o nosso pensamento em Deus e começar a falar com Deus, porque Jesus fez isso. E a Bíblia diz o seguinte, ainda mais, Pedro escreveu dizendo que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Ainda antes que o mundo existisse, Deus já tinha entregado Jesus para morrer por nós. Por isso precisamos de cada dia se aproximarmos mais de Deus, acreditar nessa tão grande salvação. O verso 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou Jesus ao mundo, não foi para condenar o mundo, sim, mas para salvar todos os habitantes da terra. A Bíblia diz o seguinte lá em Isaías, Deus dizendo: olhai para mim e sereis salvo todos os termos da terra. Todos os termos da terra podem ser salvos. E ainda mais, ele trouxe a salvação, libertação, consolação, certo? Tranquilidade espiritual, renovação, cura divina, e ele ressuscitou os mortos, e ele continua ainda ressuscitando, ele continua curando, continua batizando, continua salvando, e eu digo aqui para você, meu caro amigo, minha amiga, Jesus é a única solução deste mundo. Uma outra solução a não ser em Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bendito seja Deus. Então, a vida eterna está em Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele tem a vida em si mesmo. Ele é o dono da vida. Ele dá vida a quem ele quer e tira a vida de quem ele quer, porque a vida é dele.
Deus abençoe, Deus é fiel, certo? Curta aí, compartilhe os nossos vídeos, o máximo de pessoas que você puder, ative o sino das notificações e também deixe o seu like, certo? Que você está nos ajudando, venha fazer parte também da nossa campanha de oração. Se você não conhece a nossa campanha de oração, nós estamos orando às 4 horas da madrugada, é a nossa primeira participação, depois às 6h40, mais ou menos, depois às 12 horas e às 4 da tarde, tá certo? Você é o nosso convidado especial. Se inscreva aí no nosso canal, deixa o seu like, que você está cooperando com a obra de Deus. Deus abençoe, Deus é fiel.